Lançado em 11 de outubro de 1999, é um jogo de tiro em terceira pessoa, de ação e aventura com claras inspirações em Super Mario 64 e Super Metroid, e no meu caso, lembra Tropas Estelares. Nele, controlamos um trio de agentes, que são parte de um time responsável por fazer cumprir a Lei Galáctica, e nesse jogo combatemos um ser tirano chamado Mizar. O jogo segue de forma bem simples. Começamos com Juno, que dá início ao desenrolar da história, eventualmente ele encontra a Vela, tornando-a selecionável, e jogando com ela, salvamos Lupus, um cachorro com partes cibernéticas e 4 propulsores que lhe permite chegar em determinados lugares inacessíveis aos seus amigos. Inicialmente, cada um seguirá uma rota com seus locais e chefes específicos. Em determinado ponto do jogo, os personagens se encontram e a partir daí a exploração começa. Eu não vou detalhar, pois eu quero que vocês experimentem por conta própria. Tudo que você precisa saber é que até mais ou menos a metade do jogo você tem que seguir uma rota pré-determinada para cada personagem e depois isso muda. Cada personagem tem suas vantagens, como Juno podendo andar sob a lava, Vela podendo submergir ao nadar e Lupus, como citado anteriormente, pode, digamos assim, voar. Isso permite acesso a várias outras áreas antes impossíveis. Há vários planetas e lugares para explorar. Você precisará voltar mais de uma vez em certos lugares para encontrar aquele item que falta para determinado personagem ou acessar uma passagem que só um deles consegue. Isso não é ruim, pois você pode trocar de personagem a qualquer momento e selecionar para onde ir com o personagem selecionado. E aquele personagem que foi substituído então, continuará no planeta até que você selecione ele novamente e, se quiser, mande ele para outro lugar. Os lugares são bem variados. Eu já expliquei aqui no canal como eu valorizo ambientações, principalmente aquelas que são utilizadas para contar uma história, mesmo que de forma sutil. Aqui não tem exatamente isso que eu adoro em ambientações, mas elas são bem construídas e você pode passar por planetas com selva, planetas desérticos, planetas compostos praticamente por água, bases inimigas, cavernas, naves, é realmente bem variado. O sistema de som é excelente, te faz sentir dentro daquele mundo, a começar pela música que te joga para a ação. Os mais diversos tipos de armas futuristas têm seu som característico. Há sons ambientes que, além de ajudar na imersão, podem servir de avisos para o jogador, podendo assim evitar problemas, perigos próximos. Os chefes, também insectoides, são interessantes e promovem bons embates. A dificuldade do jogo é boa, bem desafiadora. Os inimigos se escondem e buscam cobertura, mas eles também partem para cima de você, forçando o jogador a tomar cuidado com o tipo de arma que usa, pois elas podem te matar também, no caso de explosivos, por exemplo. Falando mais da história, a Rare é sádica, e isso é visível nesse jogo. Logo no início do jogo, você descobre ao falar com os Tribals, povo que é maltratado pelo exército de Mizar, que vários do seu povo foram sequestrados e mantidos como reféns e explorados com trabalho pesado. O exército de Mizar é formado por drones, ou, em português, zangões, mas eu sempre chamei eles de formigas mesmo por causa da aparência deles, como vocês podem ver. Então, logo no início, vemos que os pobres Tribals, com a aparência de koalas fofinhos, são judiados pelos nefastos drones. E há uma cena onde o líder dos Tribals é esmagado por uma nave dos drones. Tem crianças chorando e bichinhos fofinhos mortos. E isso foi o suficiente para eu prometer a mim mesmo que salvaria cada um daqueles pobres oprimidos. Acontece que para terminar o jogo, é necessário realmente salvar todos. Até aí tudo bem. São centenas, passando dos 200 reféns que você tem que salvar, mas ok. A ação nesse jogo é visceral, ao ponto de você ver os inimigos perdendo a cabeça, inimigos explodindo, com mísseis que você dispara neles, e até sendo esmagados ao usar metralhadora, por exemplo. No meio de toda essa loucura, você vai se deparar com algum daqueles pobres koalazinhos fofinhos assustados, esperando para que um balaço tire a vida deles. Erre um tiro e ele já era. Isso se ele não for morto por um inimigo, acidentalmente ou intencionalmente. E você só zera o jogo se salvar todos, para você ver a dificuldade desse jogo. Bem, você também pode sair da fase, né, e voltar para que os personagens, os reféns que foram mortos, deem respawn, para que você possa tentar mais uma vez, mas isso é um saco. Então evite matar os coitados para não ter que voltar à fase de novo. Como se não bastasse essa zoeira toda, ainda tem uns locais onde os reféns se encontram, cercados por explosivos, que são acionados por aproximação, podendo te matar e matar os bichinhos junto também. Locais secretos, escondidos no meio de pilastras, onde você provavelmente não olhará, uma vez que você está no meio de uma frenética troca de tiros. Contudo, há um lugar
um maldito lugar, e eu tenho que falar desse lugar, que é uma nave destruída. Ela é praticamente 90% escuridão. Me lembrou aquela maldita caverna em Dark Souls. Quem jogou sabe do que eu estou falando. Essa nave tem vários inimigos e os Tribals ficam lá, prontos para tomar um tiro. Eu só não desisti do jogo aí, pois eu passei dela de primeira. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. Pega algum item, alguma arma que gere boa iluminação e boa sorte. Há outras situações sádicas e bem-humoradas no jogo, mas eu não vou dizer para não estragar a experiência de quem quiser se aventurar. A história, ela é simples, mas a forma como as coisas acontecem é divertida e te incentiva a continuar. O visual é bacana, a Rare é competente, e apesar da limitação, eles tiveram umas soluções criativas. Há muitos detalhes que eu notava conforme jogava, e isso mostra o carinho que eles tiveram com o jogo. Jet Force Gemini tinha um problema com o mapeamento dos botões, mas isso não deixava o jogo injogável. Eu joguei no emulador, com o controle de Xbox 360, de uma forma improvisada, e com exceção de um outro momento de raiva, foi relativamente tranquilo. Mais tarde, o jogo saiu na coletânea Rare Replay, onde os botões foram remapeados e aparentemente, pelo que eu li, o problema foi corrigido. É curioso como na época em que eu joguei no meu Nintendo 64 com um cartucho alugado, eu travei em uma parte que ao revisitar agora mais velho, eu achei extremamente óbvio. Há o modo multiplayer cujo conteúdo é liberado durante a campanha, em uma daquelas áreas secretas que eu falei que você vai descobrindo itens também e vai liberando para o modo multiplayer. E há um robô que ajuda os heróis, que acompanha durante a aventura e serve também para alertar sobre inimigos, enfim, é um companheiro para a aventura independente do personagem que você estiver controlando. Jet Force Gemini é um ótimo jogo, apesar das limitações da época, com os comandos relativamente problemáticos e de dificuldade que se torna amarga conforme você avança por ter que salvar todos os reféns. É um jogo divertido e mostra a competência da Rare, competência essa que é vista em tantos outros jogos da produtora. Dê uma chance que eu aposto que você não vai se arrepender. Muito obrigado por assistir e até mais.